Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CompactCast, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Franklin e no episódio de hoje vamos mergulhar em um tópico crucial para investidores: o endividamento das empresas. Vamos desvendar as complexidades por trás das dívidas corporativas e entender como isso deveria afetar suas decisões de investimento. Bom, é fato que toda empresa quer crescer e expandir, mas a forma que cada empresa irá fazer isso pode variar muito. Algumas empresas irão fornecer uma expectativa de crescimento de forma orgânica, ou seja, aumentando suas vendas aos poucos e construindo novas unidades. Outras empresas irão fazer isso de forma não orgânica, através de aquisição de empresas. Mas, de forma geral, o crescimento acaba estando atrelado à necessidade de se colocar mais dinheiro na empresa. Bom, é aí que entra a principal questão: como a empresa irá fazer isso? Ela pode ir juntando capital, acumulando e depois de alguns anos começar a investir na sua expansão. Ela pode pedir aos sócios que coloquem mais dinheiro e aquele sócio que não colocar acaba sendo diluído. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Ou o foco da nossa conversa de hoje, que é quando a empresa resolve pegar dinheiro emprestado para financiar a sua expansão. Isso pode parecer arriscado, mas na verdade é uma estratégia utilizada por muitas empresas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens desse movimento e como que você, investidor, pode avaliar se é uma jogada inteligente por parte da empresa. Começamos pelas vantagens. Uma das principais vantagens é que o endividamento pode fornecer capital necessário para financiar o crescimento da empresa de forma muito rápida. E a gente sabe, quem chega primeiro na fonte vai beber água limpa. Ou seja, a velocidade para angariar o capital deve ser um ponto decisivo na parte da decisão de pegar ou não o empréstimo. E aí entra outro ponto importante: ter capital te permite fazer negócios melhores, seja para a compra de outra empresa, e quanto menos parcelas você oferecer, maiores as chances de você fechar o negócio por valores menores, ou então para conseguir descontos na compra de um maquinário ou construção de novas unidades. Você vai comprar, você vai pagar à vista, você consegue um desconto ali. Inclusive, mais dinheiro disponível te permite colocar mais gente trabalhando em menos tempo e construindo então mais rápido a sua unidade. Ou seja, mais rápido você começa a ter novas receitas, aí é uma questão de custo de oportunidade para a empresa. Enfim, se a taxa de retorno sobre os ativos for maior que a taxa de juros sobre a dívida, os acionistas podem então se beneficiar com a alavancagem financeira. Esse é o X da questão. Outra questão importante é que em muitos países os juros pagos sobre dívidas são dedutíveis de impostos. Isso significa que a empresa pode reduzir sua carga tributária total ao usar a dívida como forma de financiamento. E cabe lembrar que cada forma de dívida também pode ter regras específicas. Por isso as empresas utilizam de diferentes formas de captação. E como já citamos antes, ao contrário da emissão de novas ações para financiar o crescimento, o endividamento não dilui a participação dos atuais acionistas, permitindo que eles mantenham o controle da empresa. E aqui vale uma reflexão: ao investir numa empresa, você deve pensar se você gosta dos sócios controladores ou não dessa empresa. Por exemplo, alguns sócios controladores podem ser vistos positivamente ou negativamente por pessoas diferentes. Eu, particularmente, não gosto muito do sócio controlador ser o governo, mas acho bem interessante quando o sócio controlador é uma pessoa ou uma empresa que já teve bastante sucesso em um determinado setor, que é aquele que eu estou querendo investir. Passando para as desvantagens, vamos começar lembrando que a empresa que se endivida deve cumprir suas obrigações de pagamento de juros e do principal, o que pode aumentar a pressão sobre o fluxo de caixa da empresa de forma expressiva, especialmente se o negócio não for bem sucedido como o planejado. E se a empresa começa a apresentar dificuldades para honrar seus pagamentos, os juros vão aumentando, o crédito que a empresa tem no mercado vai diminuindo e até novos empréstimos podem ficar mais caros. O que a gente está falando aqui de não ter acontecido conforme planejado? Por exemplo, se você planeja que vai ter uma receita de 100 mil e ela é só de 90, isso já é fora do planejamento, ainda que esses 10 mil seja uma diferença pequena dentro do contexto total. Então é importante entender isso aí também, porque pode impactar no seu fluxo de caixa, no caso, no fluxo de caixa da empresa. Mas imagine que você vende uma empresa e ela começa a atrasar seus pagamentos. Acredito que uma hora você vai falar que só vai vender para ela se ela pagar à vista. Bom,
Então, se um fluxo de caixa impacta disso na hora que você está pensando em vender, por que para os demais não vai ser a mesma coisa? Então, se os fornecedores da empresa não dão mais prazo para a empresa, isso pode ser um grande problema de fluxo de caixa e vai acabar virando uma bola de neve, aí, uma coisa atrás da outra. Outro problema que pode acontecer é que, uma vez realizado um endividamento, se uma nova oportunidade melhor aparecer em um curto prazo de tempo, um novo endividamento pode ter um custo muito maior. Então, você perde um pouco de custo de oportunidade aí do reserva para poder fazer uma troca aí. Afinal, emprestar dinheiro para quem não possui dívidas é muito mais seguro do que para quem já possui uma dívida alta. Logo, quem empresta vai querer cobrar mais caro. Em resumo, a decisão de aumentar as dívidas para expandir pode ser uma estratégia válida se for bem planejada e gerenciada. Para isso, é fundamental que a empresa considere cuidadosamente os riscos associados e avalie se o retorno potencial do investimento justifica o custo da dívida. Agora, para você investidor, a primeira coisa que você deve olhar quando uma empresa declara que vai aumentar suas dívidas. Ela fala disso quando resolve emitir debêntures. E aí, normalmente, isso é um fato relevante ou um comunicado para o mercado, né, e aí aparece lá na Compact Facts. É a explicação que ela dá para a emissão. Se a empresa estiver trocando a dívida mais cara para uma mais barata, isso é bom. Se a empresa está querendo expandir, você precisa ver se o histórico dos gestores da empresa em expansões é positivo. E se a empresa está querendo ajustar seu fluxo de caixa, bom, isso significa que as coisas não estão fáceis, mas pode ser que com isso a empresa consiga finalmente reverter a situação. Outro ponto importante é entender como as dívidas das empresas estão atreladas. Podem ser a diversos indicadores, mas normalmente podemos resumir nas atreladas à inflação, atreladas a um juros pré-fixado ou a taxa de juros do país. Ou seja, no caso aqui do Brasil, IPCA, Selic ou CDI serão os principais indicadores aí usados para as dívidas. E aí, falando de uma dívida, o raciocínio fica invertido de investimento. Uma taxa de juros pré-fixada é boa se você acredita que os juros irão subir acima do valor que está contratando hoje. Ou seja, vai ficar mais caro no futuro. Uma taxa de juros vinculada ao IPCA se torna interessante se você acredita que a inflação irá cair. E uma taxa de juros vinculada à Selic ou a CDI, lembrando que a CDI segue a Selic, será vantajosa em um momento de queda da taxa de juros. Agora que já falamos sobre as vantagens e desvantagens e os tipos de endividamentos, e descobrimos que é preciso analisar cada caso, você deve estar se perguntando: quais são os sinais de alerta que eu devo procurar? Certo? Bom, uma questão importante é que muitas vezes as empresas também aumentam suas dívidas não para crescerem, e sim para sobreviverem. Como já falei, e isso pode ser o que faltava para ela conseguir reverter uma situação difícil. Para saber se esse é o caso, um indicador simples de que isso está acontecendo é comparar se o aumento da dívida está refletindo no aumento dos ativos da empresa. Um simples gráfico, eu gosto de usar lá no Fundamentos, site Fundamentos, pode te mostrar isso em poucos segundos. Ou seja, se os ativos não estiverem aumentando a velocidade da dívida, Houston, we have a problem. Nesse caso, é necessário avaliar com bastante calma a empresa. E aí, já vou dar mais uma dica que facilita essa análise. Se os ativos estiverem crescendo no mesmo ritmo que a dívida, significa que a empresa está se endividando para expandir. Ou seja, está se alavancando. Agora, se os ativos da empresa estiverem aumentando ou estáveis e a dívida diminuindo, significa que a fase de expansão da empresa já passou e agora ela quer reduzir seu endividamento, o que é bastante saudável. E por fim, se as dívidas diminuem e os ativos também, ela está vendendo seu patrimônio para pagar suas dívidas. Já estava quase me esquecendo. Faltou um cenário. O ativo diminuindo e a dívida aumentando. Bom, esse é o cenário mais preocupante de todos e pode indicar que a empresa irá entrar em recuperação judicial em breve. Aí vai uma dica para facilitar sua análise. Veja os relatórios das agências de rating, pois são agências especialistas em avaliar balanços e entender sobre a capacidade da empresa, ou até de uma nação, para conseguir arcar com seus compromissos. E claro, entenda que as avaliações dessas agências podem influenciar as percepções sobre a solidez financeira de uma empresa e, consequentemente,
a direção que o preço das ações vai, e até mesmo no custo de aquisição de novas dívidas. Estamos quase acabando. Quero deixar só mais uma dica para vocês. Na hora de analisar o endividamento das empresas, um ponto muito simples, mas importante, é quando você for olhar o endividamento delas, também é muito importante olhar se a dívida é de curto prazo ou de longo prazo. Se a dívida é de curto prazo, isso significa que a empresa precisa de caixa imediatamente para lidar com a dívida. Já, se for de longo prazo, ela pode ir arcando com isso de forma mais suave. É por isso que muitas vezes vemos empresas contraindo novas dívidas para pagar dívidas atuais. Basicamente, elas estão focando na extensão do prazo da dívida, algumas vezes com custos menores, que é o melhor dos mundos, mas outras com custos maiores. E assim, chegamos ao final deste episódio sobre o endividamento das empresas. Espero que tenham aproveitado as informações e que se sintam mais preparados para analisar esse aspecto fundamental ao investir em ações. Continue acompanhando o CompactCast para mais insights financeiros. E lembre-se da frase do escritor e humorista Josh Billings: a dívida é como qualquer outra armadilha, fácil o suficiente de entrar, mas difícil o suficiente de sair. Até a próxima.